Tudo Vamos lá. bem, padre? Seja bem-vindo aqui ao Diário do Centro do Mundo. Obrigado por ter ouvido aqui o Boa nosso noite, boa chamado. noite. Como o senhor está? Boa noite, estamos aí na luta constante, estava sendo bom ouvi-los e ouvir todas as questões que vocês estão colocando. E agora mesmo eu estava com o Frei da Vida e do Cafro e justamente falando da situação da Bahia, que mais um quilombola foi morto ontem. Não, a mãe Bernadette não é a última, já teve mais um jovem quilombola também assassinado na Bahia. Então, a situação de violência extremamente grave que atinge o nosso povo. Exato, Padre Júlio, obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra falar com o senhor. E, ao que tudo indica, houve 9 assassinatos na Bahia. Você teve pessoas que foram carbonizadas, 3 crianças que foram carbonizadas, inclusive. Então, é algo absolutamente estarrecedor. Antes do senhor entrar, Pedro estava me perguntando, por exemplo, se o tipo de ataque que o senhor recebeu aí recentemente, mas que o senhor recebe, o senhor tem que lidar com um certo nível de violência, com alguma frequência, muito por conta de fato, estabelecer uma luta contra esse nível de ódio, de violência, de levar a palavra de Jesus Cristo no sentido de acolher os irmãos, principalmente que estão em situação de rua, né, Padre Júlio? Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu nessa última ocasião, quando deixaram um bilhete ali, até onde eu vi é um senhor também, né? Ele tem Sim, 72 anos. Eu não sei sim. se ele tem algum tipo de problema cognitivo, eu não entendi isso de fato. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, por favor, o que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, a partir do geral, é de que esse é um sintoma de uma luta que se estabelece. Essa rejeição a mim é uma rejeição à população em situação de rua, é a rejeição a essa luta de libertária dessa população, de reconhecimento da sua existência e de que eles necessitam de respostas. Nós estamos marcados aqui em São Paulo, como em muitos lugares do Brasil, por um crescimento avassalador do mercado imobiliário, da especulação imobiliária, e um inimigo principal de toda essa especulação imobiliária é a população em situação de rua, que cresce. O próprio IPEA coloca já em mais de 230 mil pessoas no Brasil. O próprio IBGE, agora acertado com o Ministério de Direitos Humanos, vai fazer um censo que não seja um censo cheio de vícios, como esse da Prefeitura de São Paulo, que mostrou 32 mil pessoas em situação de rua, e a própria Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que esse número é de 50 mil, com uma outra metodologia. Então, à medida que a população em situação de rua cresce, a rejeição a essa população cresce também. E cresce contra aqueles que estão juntos, que convivem, e você passa a ser tão indesejável quanto essa população é indesejável, tão atingido quanto essa população é atingida. Então, embora coloque, é o senhor que foi lá, ele tinha ido durante a semana, já tinha hostilizado os funcionários que atuam lá na igreja, as pessoas que fazem a recepção na secretaria. Ele é da família que há mais de 60 anos fez a doação desse terreno. Então, há uma motivação política, porque, inclusive, no que ele escreve, ele diz defensor de bandidos, defensor de direitos humanos, e fala da população de defendendo esses vagabundos, que é como eles se referem à população em situação de rua. Mas ele é o sintoma de um sentimento. Há poucos dias nós tivemos um abaixo-assinado contra as nossas ações, com cerca de 3 mil assinaturas. A casa que nós estamos preparando, que vai ser uma casa de cursos com o SENAC, de agentes comunitários de saúde. Abrimos também uma escola para mulheres em situação de rua, mulheres trans e mulheres cis. Tem sido combatido. Tem sido, outro dia, a casa que nós estamos preparando para cursos, que vai se chamar Casa Santa Virgínia, foi apedrejada, movimento de rejeição muito grande. Então, é um sintoma de uma ação
contínua. E aí ele dizer, como ele disse hoje, o Metrópolis publicou, de que ele tinha tomado remédio para labirintite e misturou com bebida alcoólica e, por isso, acabou escrevendo aquele bilhete. Às vezes, o estado alterado de consciência é quando revela melhor o que a pessoa pensa. Nesses momentos, não é uma desculpa, nesse momento eu não sabia o que estava fazendo. Eu acho que é bem o contrário. É nesse momento que aquilo que está dentro de você aflora com mais verdade e com mais falta de limites e de censura. E aí a pessoa escreve barbaridades e coloca coisas que são muito sérias. E aí, alguns dizem, minimiza, porque ele tem 72 anos, ele está tomando remédio, etc, etc. A minha questão, que eu acho que é muito séria, é que essa pessoa é inofensiva. Ela escreve aquele bilhete cheio de raiva e de ofensas e xingamentos e palavrões, mas ele encoraja outros. Ele encoraja e desencadeia um efeito dominó. E ele já faz parte desse efeito dominó que vem se multiplicando nesses últimos tempos. Então, ameaças são recorrentes. E eu tenho muita clareza disso, de que elas estão presentes, não porque só eles não vão com a minha cara, mas porque eles olham para mim e veem a população em situação de rua. Eu vejo todos os dias a intolerância contra essa população. Todos os dias eu convivo com a população em situação de rua, pelo menos todos os dias eu convivo com 600 pessoas em situação de rua. Eu como com eles, converso com eles, temos que partilhar roupas, porque eles não têm acesso a roupas, são explorados para montagem de todos esses grandes shows que existem aqui em São Paulo, e acho que isso se multiplica em todo o Brasil, e o ódio que se tem a eles acaba sendo a mim também. Essa pobrefobia, essa porofobia acaba atingindo a todos. E quem é capaz de destruir uma planta é capaz também de destruir uma pessoa. Quem é capaz de destruir um animalzinho é capaz também de destruir uma pessoa. E a violência, ela nunca começa grande, ela sempre começa pequena. Ela vai crescendo, a violência vai crescendo em nós, até chegar que aí eu estou com labirintite e tomo o álcool e atiro no outro. Claro. E firo o outro. Então, a gente tem que ter clareza, sem dramatizar, sem vitimizar, tendo clareza do contexto e do texto. Muitas vezes a gente diz, o texto parece inofensivo, mas ele está num contexto ofensivo. E está num contexto onde esse texto também potencializa outras formas e outras ações. E eu não dramatizo, não quero ter seguranças, não quero ter ninguém andando no meu pé, porque eu quero ter a liberdade de poder conviver com as pessoas, de entrar nas ocupações, nas malocas, de estar do lado deles nos momentos de confronto, quando as guardas civis metropolitanas vêm com a zeladoria urbana para retirarem as coisas dessas pessoas. Então, não é ser maluco nem louco, nem se jogar no risco, mas é saber que estar do lado dos pobres nessa sociedade é um risco. Que estar do lado dos rejeitados, dos evitados, é um risco, é arriscado. E a gente não tem que ter medo para não ficar paralisado. Tem que ter prudência, tem que ter discernimento, tem que ver o tamanho e a medida das coisas, nem exagerar, nem minimizar, ter o realismo. Eu estava lendo agora há pouco o Juan José Tamayo, esse filósofo espanhol, grande pensador, teólogo também, e ele disse que a gente tem que ter um pessimismo esperançoso, porque a realidade que a gente vive é dura, é difícil, a desigualdade é grande demais, é violenta demais. Esse povo sofrido
está sofrido no limite do sofrimento. Hoje, o que eu encontrei de pessoas sem roupa, com frio, um deles me chamou muito a atenção hoje, quando nós o agasalhamos bastante, ele quis dormir. E ele só pulou do colchão quando ele sentiu o cheiro da comida que nós íamos almoçar. Eu almocei com vários deles hoje que estavam sem roupa, com poucas roupas, com pouco agasalhos. Não se tem ações para chegar roupas e agasalhos para essas pessoas, sem calçados, sem alimentação, sem hidratação adequada, sem carinho, sem afeto, sem o respeito mínimo que essas pessoas devem ter. E esse embrutecimento as embrutece também. Você é tratado de uma maneira cruel constantemente, e nós muitas vezes não percebemos o que é essa tortura contínua. Desculpe falar tanto, mas Imagina, tanto padre. sentimento, Fica à vontade, padre. tantas coisas que estão dentro de nós, e é duro tudo isso, e ter que enfrentar a incompreensão, a indiferença, a minimização do sofrimento. Eu tenho dito muito na comunidade, se a fome fizesse ruído, seria um ruído ensurdecedor. É que a fome é silenciosa. Sim. Assim como que a dor do abandono, a dor do frio, a dor da tristeza e da solidão são dores silenciosas. Hoje uma pessoa estava dizendo para mim, tem um aparelhinho que faz um ruído que espanta a barata. Tem um aparelhinho que faz ruído que espanta o rato. Tem um aparelhinho que faz ruído que espanta o gato. Só ele ouve. Não existe um aparelhinho que nos faça ouvir a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da incompreensão, a dor da rejeição, a dor da indiferença, a dor de não ver o outro. Todos os dias de manhã, quando nós partilhamos o pão que nós fazemos na nossa padaria da Pastoral de Rua, eu vejo que alguns enfiam aquele pão inteirinho dentro da boca, às vezes me dá a impressão que eles vão comer à mão. Sim. E olhar para eles, olhar para os olhos deles, ver os gestos de carinho que eles ainda são capazes de ter, aquilo que eles buscam, a insistência, a resiliência, a lágrima deles, muitas vezes, me comove demais a lágrima dessas pessoas, das mulheres, desses homens em situação de rua, o grupo LGBT, que cresce muito na rua, o número de mulheres trans. Então, são muitas as situações. Talvez eu me sinta muito bombardeado diariamente por muitas emoções, por muitas solicitações, por muitos conflitos, por muita solicitação, por muita demanda. E quando vem um bilhete como esse, ele pode parecer inofensivo, mas são palavras cortantes. Claro. E palavras que revelam um sentimento.